Na aula de hoje nós vamos revisar mais um período e hoje nós vamos revisar o Barroco. Lembrando, gente, sempre daquela maneira: contexto, características. Contexto histórico, características. Por que isso? Porque nós estamos falando aqui de estilos de época. A gente lembra que em cada época as pessoas tinham um jeito de ser, um jeito de pensar, a noção de verdade também mudava. Então, para cada momento histórico, social, cultural, nós vamos ter um tipo de ser humano e esse ser humano vai se comportar e vai pensar de determinada maneira. E isso nós chamamos de estilo de época. Esse momento barroco, inclusive a definição da palavra barroco, para quem não lembra, vamos recordar também que a palavra barroco ela significava pérola imperfeita. Porque nós tínhamos o momento clássico. Nós tínhamos aquele momento clássico. O que era o clássico? Busca da perfeição, busca do equilíbrio, da claridade. E de repente nós tínhamos dentro desse mundo clássico, nós tínhamos coisas que não eram tão perfeitas, que não se encaixava. E a palavra barroco, então, na época, era como se fosse uma coisa pejorativa, era uma espécie de xingamento. Quando eu dizia que uma obra não era clássica, que ela era barroca, eu queria dizer que era uma pérola imperfeita. Só que aos poucos isso foi dominando o jeito de fazer e se tornou, claro, o jeito bonito de fazer. O que era uma pérola imperfeita se tornou um estilo, um momento, e todas as pessoas ali aderiram a esse estilo de época porque elas viviam aquele momento. Cientificamente não tem como um ser humano fugir do momento em que ele vive. Eu posso até querer conservar ideias do passado, eu posso querer retomar o passado, como os renascentistas fizeram e criaram o classicismo. Eu posso fazer como lá no arcadismo fizeram e quiseram retomar o clássico, mas eu não posso fugir do momento histórico, do momento social e cultural em que eu vivo. Não dá para fazer isso. E é nesse sentido que vem o barroco, ele não foge de seu momento. Qual o contexto histórico do barroco? Todo mundo lembra. Reforma e contra-reforma. Um momento espiritual único vivia aquele ser humano barroco. Eles viviam um momento espiritual único. Martinho Lutero, com suas 90 e tantas teses. O que eram as teses de Martinho Lutero? Para quem não lembra do Martinho Lutero, ele foi o criador do movimento protestantista. Martinho Lutero era um bispo da Igreja Católica, aquela Igreja Católica medieval, clássica. E Martinho Lutero era um grande bispo ali dentro. E ele começou a questionar aquela igreja. Não estou falando da Igreja Católica hoje. Eu falo aquela Igreja Católica medieval. Aquela Igreja Católica que lá no início da Idade Média era a igreja teocentrista, Deus no centro de tudo. Mas aquela igreja também, ela tinha pequenas imperfeições e ela estava caminhando para um desvio das ideias originais cristãs. Aquela igreja, por exemplo, cobrava o que a gente chamava de indulgência. O que era cobrar a indulgência? Era cobrar para perdoar um pecado. Você ia se confessar com um padre, e novamente lembrando aqui, eu estou falando daquele estilo de época, daquele contexto histórico. Eu não estou falando de nenhuma igreja hoje, eu estou falando daquela. Aquela igreja tinha muitos padres, muitos bispos que cobravam a chamada indulgência. Para perdoar um pecado, dependendo da minha condição financeira, eu dava um pedaço de terra, eu dava ouro, eu dava títulos para alguém que aquele bispo, aquele padre escolhia. Para que ela fizesse o perdão, eu precisava pagar por aquele perdão. Então aquela igreja era assim. Martinho Lutero chega e diz, olha, para ser perdoado por um pecado, você só precisa se arrepender de coração. Você não tem que pagar por isso. O perdão não é o padre quem dá, não é Deus.
O perdão é através do seu arrependimento. Deus vai perdoar você dentro do seu coração. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. E Martim Lutero, então, pegou 90 e tantas coisas que ele via errado ali dentro e ele questionou as famosas teses de Lutero. Outra, dentro daquele momento, a igreja não permitia que uma pessoa comum, eu, vocês, não permitia que nós lêssemos o texto sagrado. Nós não poderíamos ler a Bíblia. A Bíblia não era traduzida, ela era apenas em latim. Poucas pessoas sabiam latim. Então, poucos poderiam. Os textos eram copiados. Então, não era qualquer um que tinha dinheiro para pagar um escriba, alguém para copiar uma Bíblia para ele. O papel era muito caro, usavam ainda pergaminhos. E aí Martim Lutero chega e diz, olha, qualquer um pode ler a Bíblia deve ser lida por todas as pessoas, ela deve ser traduzida para o idioma da pessoa, tem que ter a Bíblia em alemão, a Bíblia em português, a Bíblia em italiano, em espanhol, todos têm que ter a Bíblia traduzida em seu idioma e todos podem ler a Bíblia, a palavra de Deus, todos os seres humanos merecem ter acesso à palavra de Deus. E olha então a briga que gerou. Olha a briga que gerou, porque muitos príncipes e nobres ficaram do lado de Lutero. E muitos príncipes e nobres, claro, continuaram dentro do velho sistema da Igreja Católica. E aquelas duas vertentes, então, começaram a brigar entre si. Isso foi o que gerou o movimento da Reforma e da Contra-Reforma. A briga entre a própria Igreja. Ainda teve o cisma do Oriente, que foi uma briga interna dentro da própria Igreja Católica e ela racha em duas. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa Grega. E o mundo de repente tem dois papas. E o mundo de repente tem dois papas e ainda Lutero com o grupo protestante. Isso gera uma confusão espiritual, um conflito espiritual. Olha, o barroco, uma das características, justamente, ou seja, é o contexto histórico que cria as características do tipo de arte que eu vou ter. A arte barroca, então, ela girava dentro desse conflito espiritual. E esse conflito espiritual traz uma palavrinha muito legal que é o dualismo, é a antítese. Você tem o bem, o mal, céu, inferno, dia, noite, perdão, pecado. A antítese, né? Os antônimos. E também começam a questionar a efemeridade do tempo. O que é efemeridade do tempo? É o tempo não durar. Tem um poema do Gregório de Matos que começa: nasce o sol e só dura um dia, né? Nasce o sol, não dura mais que um dia. E tudo isso, então, vai girar dentro dos textos. A dualidade, esse conflito espiritual. Será que tem mesmo céu? Quem está falando a verdade? É o Lutero? É a Igreja Católica? É a Católica Romana? É a Católica Ortodoxa Grega? E dentro ainda vai ter dois conceitos legais, duas características muito legais que vocês vão ver nas coisas barrocas, que é o conceptismo e o outro é o cultismo. O conceptismo, vocês lembram, que é de concepção de ideias, quer dizer, o conteúdo do texto é muito mais importante que a forma. As ideias do texto, então vai ter jogos de ideias. Você vai ler o texto e vai ter ali o conflito, né? A dualidade vai ser expressa através dos jogos de ideias, para mostrar que o conteúdo é mais importante. A beleza do texto está no jogo de ideias, de concepções que ele cria. A outra característica, que é o cultismo, você vai perceber no uso de palavras muito difíceis. Os textos barrocos usavam palavras às vezes muito difíceis para criar o tal do cultismo. O autor que empregava isso era para mostrar que a forma, quer dizer, o vocabulário que eu emprego é muito mais importante do que o conteúdo do que eu estou falando. E gostavam muito do tal do silogismo, que é um jogo filosófico, que depois a gente pode até aprofundar, mas o silogismo trabalha um tipo de raciocínio que leva a uma conclusão qualquer, e essa conclusão nem sempre é correta, mas a gente cria, né, um tipo de lógica
Eu pego, por exemplo, premissa 1, premissa 2, eu digo se uma galinha tem duas pernas, e o homem também tem duas pernas, logo galinha e o homem é a mesma coisa. Ou seja, eu tiro uma conclusão de duas premissas, não necessariamente corretas. Posso fazer isso com duas premissas corretas. Se o Cláudio é professor de português, premissa 1. Premissa 2. Se professores de português gostam de literatura, você então tira uma conclusão. Logo, o professor Cláudio deve gostar de literatura. Isso é o silogismo e usa muito isso no Barroco. Usa muito no Barroco. Tem um poema do Gregório de Matos que gira em torno de um grande silogismo. É como se ele dissesse: se Deus é bondoso a ponto de perdoar todos os pecadores, premissa 1. Premissa 2. Eu sou um pecador. O que eu posso concluir a partir disso? Logo, Deus irá me perdoar. Então, e aí ele gira o poema em torno disso. Então, o silogismo é muito usado, o conceptismo, que é essa coisa dos jogos de ideias, e os jogos de palavras. Você tem um vocabulário expresso por aliterações. Tem um poema do Gregório de Matos também que diz: pequei, Senhor, mas não porque eu hei pecado. Olha, pequei, Senhor, mas não porque... Parece aquele brincadeira do peito do pé de Pedro é preto. Ou seja, uma aliteração, a repetição de consoantes. Usavam muitos esses jogos para gerar musicalidade. Os dois autores principais do Barroco brasileiro, vocês lembram que é o Gregório de Matos, com seus famosos poemas líricos, os poemas satíricos e sua poesia religiosa. 3 vertentes de Gregório de Matos. Poesia que falava mais de amor, poesia satírica, criticando. Ele chegou a ser chamado na Bahia de Boca do Inferno, porque ele criticava demais, ele pegava pesado com as autoridades. E as poesias religiosas do Gregório de Matos, que não podia faltar, que é esse conflito espiritual. O Barroco é em cima do conflito, justamente para separar do clássico, que o clássico buscava a perfeição. Barroco não, Barroco trabalha com o conflito. Os quadros barrocos, que dá também para você interpretar, você vai ver que o Barroco foi o primeiro time artista a trazer a luz e sombra. Até que tinha pequenas pessoas ou outras que usavam luz e sombra, mas no Barroco virou regra. A pintura barroca, ela se apodera da luz e sombra e ela desenvolve. Desenvolve também a noção de perspectiva. Você olhar e parece que dá para entrar dentro do quadro. E a luz e sombra, claro, dá uma dimensão praticamente 3D aos objetos. E esse jogo de luz e sombra também já separa do clássico, porque o clássico trabalhava com luz. O clássico trabalhava com simetria. Se você tinha um quadro clássico, de um lado tinha um anjinho, tinha que ter outro anjinho do outro lado, e a figura central do quadro ficava no meio. E tudo com equilíbrio, aquele rosto angelical das musas desenhadas pelos clássicos. E aí quando você vê um quadro barroco, por exemplo, um exemplo aqui, eu não vou mostrar o quadro não, mas depois vocês olham na internet. Tem um quadro barroco que é a mãe de Jesus com o filho nos braços. Ele, depois de crucificado, morto, nos braços. No clássico, o rosto dela está sereno. Ele mesmo morto nos braços dela, o rosto dele está sereno. As pessoas que fazem a simetria de um lado e de outro, pessoas, elas estão todas tranquilas e serenas. Porque é um mundo clássico de perfeição, de beleza, de equilíbrio. Um pintor barroco também pintou essa mesma cena. A mãe de Jesus com ele nos braços. Só que aí já tem luz e sombra. Já tem essa aura de conflito. Ela está chorando. Ela está desesperada, como qualquer mãe ficaria. E ele, claro, não está mais com aquele rosto sereno. As pessoas à volta estão todas gritando e assombradas com o que aconteceu. Embaixo dá para ver ali um ar de negritude ali, de nuvens embaixo, como se que o inferno também estivesse, né, se abrindo. E em cima, claro, as luzes, as nuvens ali, uma luz que é uma aura, né?
eles subindo aos céus. E aí já dá para ver essa dualidade de céu e inferno. Tristeza pela morte, ao mesmo tempo felicidade pela ressurreição. Tudo junto, essa dualidade, esse conflito. Isso é um quadro barroco. Quando você vê uma obra assim, ela é barroca. Basicamente isso. Outro autor, só para fechar, o padre Antônio Vieira e seus famosos sermões. Quem puder ler pelo menos o sermão da sexagenária, muito bem escrito, um autor maravilhoso em termos de produção textual. E ele gostava muito dos conceptismos, esses jogos de conteúdo, jogos de ideias, de concepções. O conteúdo era importante. Gregório de Matos gostava mais do cultismo. Tem textos também que vão para o lado do conceptismo, mas ele gostava do cultismo. Inclusive, uma das características de Gregório de Matos é o uso de palavra muito difícil. Palavras muito difíceis. A gente diz que o texto, inclusive, é rebuscado. E por aí vai. Certo? Essa é a revisãozinha do Barroco. Dúvidas? Manda pra gente.